Boa noite, pessoal. Acho que a gente ainda tem pessoas entrando, mas aqui para prestigiar, né, todos que estão aqui pontualmente, a gente vai começar a nossa live. Vou introduzir aqui a live, né, para dizer que esse é um encontro no âmbito do nosso mercado nosso curso de mercado de regulação de carbono. Eu estou aqui com o Keivan, que é coordenador do curso, junto comigo aqui na Escola Trevisan. E essa é a nossa terceira live do curso, né? A gente reformulou todo o curso para fazer de forma com que todos os alunos possam fazer uma jornada e que seja uma trilha, né, com bastante autonomia, né? A gente tem todo o material gravado aqui na plataforma, né, que vocês estão conhecendo, e a gente faz mensalmente encontros para que a gente debata com especialistas algumas questões-chave do curso. Então, primeira live que a gente fez sobre mercado de carbono, perspectivas para esse ano, né, ano de COP. Segunda live, a gente já passou a tratar de um setor específico, que foi o setor de energia. E essa terceira live, a gente vai falar sobre o setor de infraestrutura, e que é super relevante, né? Acho que a gente não precisa dizer aqui o quanto que o transporte, né, é importante, né, para desenvolvimento econômico do Brasil, mas que tem uma parcela grande de emissões, né? Então a gente tem aqui, né, e o Keivan vai daqui a pouquinho apresentar, né, a Juliana, né, da Motiva, e por outro lado a gente tem aqui também um setor que faz parte também da infraestrutura e da cadeia de valor de infra de transporte, que é a indústria de cimentos, e a gente vai ter aqui o Fábio e o Keivan vai apresentar logo mais, né? Feita essa introdução e a contextualização, eu queria pedir para vocês que estão participando aqui, fiquem à vontade para abrir a câmera, né? A ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo, né? Inclusive, a gente vai fazer de forma, né, com que cada um dos nossos convidados responda algumas perguntas e responda as perguntas também dos alunos e de quem está nos assistindo. Lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Ela é parte aqui do nosso curso, né? E a ideia é que a gente também tire dúvidas dos alunos sobre o material que já foi disponibilizado na nossa plataforma, né? Acho que sem demoras eu vou passar aqui para o Keivan para poder se apresentar e apresentar aqui também os nossos convidados e a gente começar aqui nosso bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Muito legal, Dani, animado para começarmos a nossa terceira live deste ano, né? A segunda live, como você falou, setorial, com os dois grandes especialistas. A gente sempre fica na dúvida, né? Quantas pessoas a gente consegue trazer para uma live para ter um papo, uma interação rica, de bastante conteúdo, e a gente teve a felicidade de receber o aceite de duas grandes personalidades aí da indústria, dois grandes amigos. Então, eu vou introduzi-los e vou tomar a liberdade de começar a introduzi-los por ordem alfabética. E, na verdade, por ordem de antiguidade de amizade, né? Fábio Cirilo, gerente de sustentabilidade e energia da Votorantim Cimentos, engenheiro mecânico com ênfase em energia, formado pela Unesp, tem mais de 14 anos de experiência na agenda de ESG, com responsabilidade principalmente na estratégia de descarbonização da empresa. Trabalhamos juntos como co-líder da Câmara Temática do CEBED, que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, e acompanhamos várias COPs juntos. Fábio, seja muito bem-vindo para a live de hoje. Obrigado, Keivan. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, Dani. Bom, estamos aí à disposição. Vamos falar um pouquinho do setor e das implicações aí que a gente tem. E aí fico à disposição também para a gente responder pergunta. Vamos lá. Muito bem, muito legal. E claro, também estamos aqui com uma grande especialista que mudou de setor, mas já está totalmente inteirada no setor, e aí logo que mudou do setor, a empresa resolveu mudar de nome. Então, já vou te dar até a deixa, Juliana, para você explicar por que você mudou de nome de empresa tão rápido. A Juliana Silva, diretora de sustentabilidade da Motiva, tem mais de 18 anos de experiência com sustentabilidade, tanto na parte de desenvolvimento, implementação de estratégias e governança. Conhece muito de adaptação e mitigação, é o tema da aula de hoje. Ela é bióloga de formação, mas tem um MBA de gestão e negócios pela USP e também fez um curso na Berkeley University de Sustainable Capitalism and ESG. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Obrigada, Keivan. Boa noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui com vocês e poder trocar aí experiências e aprender juntos, né? Então, como você bem disse, eu venho aí do setor químico, recentemente aí entrei no setor de transportes e aí logo que eu entrei, né, então a antiga CCR, né, Companhia de Concessões Rodoviárias, passou a se chamar Motiva. E aí, Keivan, isso porque a CCR, né, a sigla, enfim, não representava mais o negócio, né? Então, para quem conhece um pouquinho mais, né, a nossa empresa, a gente não trabalha só com rodovias, mas também com gestão aí de mobilidade, né, trens, metrôs e aeroportos. Então, o nome veio de encontro, né, com isso, né, para representar melhor a empresa e também retratar nossa nova cultura, né? Então, trazer um pouco mais de inovação, modernidade, enfim. Então, agora somos Motiva. Prazer. Muito bem-vinda, Juliana e Fábio. Mais uma vez agradecemos pela participação aqui. E dando boas-vindas, né, os alunos ou os convidados que estão chegando. A gente sabe que as pessoas às vezes estão se conectando, voltando do trabalho, ou a caminho de casa, ou ainda dentro do trabalho. E por isso que a gente está gravando a aula, para que depois quem perdeu o comecinho possa depois recapitular. Mas eu queria passar a palavra de novo para você, Dani, para a gente iniciar um pouco no primeiro bloco aqui de perguntas para os nossos painelistas. Boa, Keivan. E hoje a gente vai falar de mitigação, mas vai falar também de adaptação, né? Acho que tem muita coisa interessante acontecendo também nessa área. Mas primeiro eu queria começar aqui falando com a Juliana, né? Ela explicou aqui para a gente sobre a Motiva, né? E a mudança do nome, né? E a gente sabe que a Motiva trabalha em diversos segmentos, mas sempre voltados à mobilidade, né? E vocês acabaram, né, de entregar um belo estudo, né, liderando, né, a coalizão de descarbonização dos transportes. Né, todos participaram de alguma forma, né, vem da entrega desse estudo, né, para o presidente da COP30, né, sobre, né, a ambição do setor de descarbonizar 70% das emissões até 2050. Né. Juliana, conta um pouco como é que foi, né, esse desafio de liderar, né, tantas empresas, né, enfim, e conseguir alinhar, né, de forma consistente, né, entregando um resultado que também pode ser, né, tido como exemplo para outros setores. Né? Me conta como é que foi a liderança da Motiva e um pouquinho do estudo, se você puder dar um panorama para a gente. Perfeito, Dani. Até já adianto, esse estudo já está aí disponível no próprio site da Motiva, depois posso deixar o link com vocês. E a gente fez a entrega aí super recente, então acabou de sair do forno. E aí, como ele surgiu, acho que vale contar um pouquinho essa história, né? Então, em uma das reuniões de liderança do CEBEDES, o nosso CEO estava participando, o embaixador, né? André Corrêa do Lago também. E aí ele fez uma provocação, né? Então, o Brasil aí, né, recentemente também, né, havia reestruturado, né, revisado suas metas, né, as NDCs. E aí, agora, no momento de revisar, de fortalecer aí o plano clima, né, ele trouxe a provocação, né, de que ninguém melhor do que os setores para ajudar o governo a se preparar e a desenhar esses planos de ação. Né? Então, quais são as recomendações, quais são as dificuldades, alavancas e assim vai. E aí o Miguel, ele topou, né? Ele, frente a esse desafio aí, ele puxou esse tema para o nosso setor. Então, ali junto com o CEBED já, né, junto com a Marina, nós fomos aí buscar alternativas para desenvolver esse estudo. Então, contratamos a BCG, e aí foi um estudo aí liderado, então, tanto pela Motiva quanto pelo CEBED. O CNT também foi um parceiro importante nessa liderança, e o Observatório de Mobilidade do INSPER. E a ideia era muito entender a fundo o nosso setor, né? Então, qual que era a nossa contribuição, o que teria de alavancas para reduzir essas emissões, né? O que era factível fazer, o que ainda tinha de desafios aí para o futuro e assim vai. Então, nesse processo, né, a gente mobilizou aí mais de 50 entidades aí em 6 verticais, né? Então, a gente dividiu esse estudo olhando, né, tanto para a mobilidade urbana, rodovias, ferrovias, sistema aquaviário, aeroviário e infraestrutura e transversalidade. Né? E aí, então, o grande desafio era fazer esse diálogo, que foi aí coordenado pela consultoria da BCG, para a gente chegar aí nesses consensos, né? Então, entender quais eram essas emissões, né? E a projeção disso para 2050 e potenciais alavancas para a gente reduzir. Então, hoje, o nosso setor ele emite aí cerca de 260 milhões aí de toneladas, né? De CO2 por ano. Então, se a gente olhar as emissões do nosso país, a gente representa aí 11%. Se a gente tirar o setor de agropecuária, né? Nós somos aí o segundo maior emissor. E aí rodovias representa 90% aí, né? Como modal e mais representativo.
E aí, nesse estudo, a gente conseguiu aí chegar em 90 alavancas, né, de redução, e a gente organizou essas alavancas aí em 3 vetores, digamos assim, né? Então, o primeiro vetor que a gente tem é olhar uma potencial aí mudança na matriz de transportes, né? Então, a gente sabe que hoje a gente, né, no nosso país, a grande maioria aí, né, a via mais utilizada é rodoviária. Então, sim, aqui a gente vê como uma alavanca, né, a expansão do ferroviário e aquaviário. E aí, mesmo com essa expansão, vale a gente lembrar que ainda a rodovia, a gente não pode esquecer, né, as rodovias. Então, a gente ainda prevê um aumento aí, né, da demanda absoluta de carga nas rodovias em 18% até 2050. Então, sim, temos que mudar, né, essa estratégia de modais, mas a gente continua aí, né, com as rodovias com uma contribuição significativa aí para o transporte no nosso país. Além de ajustar, né, a matriz de transportes, a gente também vai precisar expandir o uso de biocombustíveis, né? Então, é uma outra alavanca aí, um outro vetor que a gente identificou. E, por fim, a eletrificação e Power to X, né? Então, para as rotas que a gente tem maior desafio de redução, igual ao aquaviário, aí é pensar mesmo no hidrogênio, enfim, outras possibilidades que vão nos ajudar a reduzir pelo menos em torno de 70% das emissões do nosso setor, né? E o residual, aí é muito olhando para frente, né, Dani? Então, o que vai ter de novas tecnologias, enfim, para que a gente possa aí também continuar, né? É um estudo vivo, foi uma primeira entrega, né? Importante dizer, então aqui a gente traz recomendações a tempo, né? De o governo considerar para as discussões da COP. Então a ideia é que de fato né, seja debatida aqui essas recomendações, e esse é só o começo, né? Aqui a gente traz um estudo onde a gente faz constatações, né? E traz algumas sugestões. Mas agora o grande desafio é colocar tudo isso em prática, né? Sendo que tem diferentes players aí e cada um com a sua lição de casa, né? Do setor privado, governo, para conseguir aí fazer todas essas alavancas acontecerem. Muito bacana, Juliana. E como a gente está aqui com os nossos alunos aqui do curso de Mercado e Regulação de Carbono, acho que vale a gente recapitular, né, o que a gente fala aqui no curso, que a gente tem uma série de avanços, né, de marcos legais que foram aprovados ano passado, que vão bem ao encontro, né, desse estudo. Você falou muito aqui de ampliação de biocombustíveis, né? A gente teve toda uma aprovação, né, da Lei do Combustível do Futuro, né, que visa trazer mais biocombustível para mistura, né, de óleo diesel, né? A gente trouxe aí também um incentivo para ter mais biometano no transporte, né? E a gente viu também, não falando só do rodoviário, mas também metas que vão ser impostas para companhias aéreas, né? Pensando no transporte de forma mais ampla, para ter maior participação do SAF, né? E lembrando que a primeira meta de descarbonização aqui no Brasil foi pelo RenovaBio também, né, para o setor de transportes. Então, não dá para dizer que a gente não tem um esforço, né, já legislativo, mas eu tenho certeza que a gente precisa regulamentar tudo isso, né? Então, acho que o ano passado foi um ano assim profícuo em ter marcos legais, né? Mas eu acho que esse estudo veio bem a calhar para alinhar o setor e ver como que a gente pode implementar, né? Que é bem a tônica do que a gente tem esse ano da COP30. Agora tem que implementar, né? Então, já quero parabenizar aí, enfim, a iniciativa de vocês nesse sentido. E aí vou passar aqui, aproveitar também a mesma tônica aqui ainda da descarbonização e passar a palavra para o Fábio. Eu acho interessante, a gente falou de infra, né, e cimentos aqui está, né, na cadeia de infra, né, de uma forma relevante. Você é o escopo 3, né, Fábio, aí da Juliana, né? Então, a gente queria entender um pouco, Fábio, assim, como que você vê os desafios de descarbonização. A gente sabe que a indústria de cimentos é grande emissora, mas ao mesmo tempo é estratégica, né? É importante, relevante, a gente não vive, né, sem essa indústria. Então, como que você tem visto, né, essa preparação e a melhoria de eficiência, a redução de pegada de carbono? A gente sabe que vocês da Votorantim estão muito à frente, né? Então, queria começar assim, no geral, né? Como que está evoluindo o setor e a sua empresa? Legal, Dani. Obrigado pela pergunta. Justamente, né, assim, quando a gente... É difícil imaginar, né, as cidades, né, o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje sem cimento, né? A gente olha em volta e, basicamente, o que a gente vê é concreto, né? E aí, eu acho que tem um aspecto, assim, né, o concreto, a gente costuma falar, o concreto é o segundo material mais consumido no mundo depois da água, né? Então, realmente, a gente tem
tem um problema, não sei se problema, né, mas assim, é uma questão de escala, né, do volume que se demanda concreto no mundo, e aí você tem algumas pressões, né, tanto no sentido de crescimento populacional, quanto déficit mesmo, né? O Brasil é um país ainda que tem um déficit grande, né, habitacional, de infraestrutura, né, de escola, estrada, porto, e tudo isso, né, demanda cimento e concreto. Tem uma estatística que fala que o volume de concreto que é demandado no mundo é equivalente a consumir uma cidade como Paris por semana, em tamanho, né? Então, assim, é muita coisa, né? Então, boa parte desse consumo, né, é crescente nos países em desenvolvimento, então China e Índia puxam muito, né? América Latina, de uma forma geral, também, né, ainda tem um déficit grande de infraestrutura como um todo, e os países, né, a Europa, tal, já tem uma certa mais estabilidade, assim, mas, enfim, né, como você falou, é um produto que tem essa importância e, e se por um lado, né, assim, a indústria ela tem uma participação de fato relevante, né, cerca de 7, 8% das emissões globais são oriundas de cimento, né? Então é uma fatia relevante, né? Como eu falei, assim, um pouco pelo volume, mas também um pouco pela intensidade, né? Energética para produzir o cimento. E o próprio, né, a gente tem algumas emissões de processo, que eu posso comentar um pouco também para dar uma dimensão de onde vêm essas emissões e o que a gente está fazendo para tentar contornar. Mas, enfim, esse é um pouco do desafio que está dado. Se de um lado a gente tem esse grande desafio da transição, de outro lado, é inevitável, né, a gente imaginar, né, é difícil imaginar um modelo de desenvolvimento atual sem cimento concreto, essa demanda vai continuar subindo, não existe nada no mundo, assim, em escala, capaz de substituir o cimento e o concreto como alternativa. Talvez você tenha alguns nichos, né, que funcionam, uma alternativa ou outra, mas em escala, né, principalmente aqui, a gente está falando de infraestrutura, é muito difícil você pensar num substituto, num produto, né, que tenha uma condição assim de preço acessível, como é a questão do concreto, e que esteja disponível de fato no mundo inteiro. Né? Calcário, que é a matéria-prima básica, nossa, é um material que está disponível no mundo todo e abundante. Né? Você não tem nada tão disponível quanto o calcário para abastecer, né, essa necessidade. Então, a gente tem um desafio na transição, de fato, né, em levar esse setor para o nosso compromisso, que é net zero concreto, né, concreto carbono zero até 2050. Né, a gente tem metas ali intermediárias, né, a gente recentemente também aprovou, né, uma meta com base em ciência, né, o Science Based Target com horizonte 2030, para o cimento, né, que é um componente essencial do concreto. E aí é isso, né, assim, para talvez até um passo atrás, para a gente entender, né, um pouco das nossas alavancas, basicamente, né, toda a emissão, né, ou a grande parte da nossa emissão, vem do processo produtivo mesmo, do forno. Né? Então, a gente pega o calcário, que é a matéria-prima, coloca no forno, a gente aquece esse calcário a cerca de 1.400, 1.500 graus, então tem um volume importante de energia, né, demandada aí, e aí você tem uma emissão de processo também. Esse calcário, né, ele, quando a gente queima, calcina o calcário, boa parte dele vira CO2. Né? A gente, às vezes, não faz muito esse raciocínio, mas o calcário, ele também é fóssil. Né? O calcário é um minério que foi acumulado, né, no fundo dos oceanos, milhares e milhares de anos, né, deposição de conchas, enfim, né? Então, ele também é um material fóssil. Quando a gente queima, né, esse calcário, quando a gente aquece o calcário, eu coloco 1 tonelada de calcário no forno, eu aqueço, 400 quilos viram CO2. Então, essa é a maior parte da minha emissão, né, é calcinação, essa emissão de processo, que é até mais difícil de a gente lidar. E a outra parte, né, outro grande eixo, é a questão de combustível. Então, o que a gente tem hoje, assim, né, quando a gente vem evoluindo bastante como indústria no mundo, a gente reduziu
entre 1990, que é o marco ali quando a gente começa, né, usa de referência para o setor, a gente reduziu 28% já até 2024 as emissões por tonelada de produto. E a gente vem, né, com essas metas até 2030, né, e depois de neutralidade até 2050. Basicamente, o que a gente, né, o que são alavancas já dominadas e o que falta a gente dominar, né? Então, toda a parte de substituição de combustível, né, que é o coprocessamento. Então, puxa, hoje eu consumo muito coque de petróleo, né, que é o combustível principal. A gente consegue substituir esse coque de petróleo por combustíveis alternativos. Então, uma série de resíduos industriais, né, alguns resíduos que são até perigosos, que seriam um risco de ser colocado em aterro, né, de contaminação de solo, de água, a gente consegue transformar isso em combustível no forno de cimento, né? Pneu no fim de vida, resíduo de biomassa, né? O Brasil, a gente tem alguns projetos bem interessantes, por exemplo, lá no Pará, a gente consome muito caroço de açaí, né? Uma série de resíduos, né, da indústria da indústria agro, né, do Brasil, que a gente consegue transformar em combustível. Resíduo sólido urbano, então essa fração do resíduo sólido urbano que não pode ser reciclada, né, que é um plástico que está misturado, que é um papel que está sujo e tal, isso tudo pode virar combustível também no forno de cimento. Então, assim, é uma prática de economia circular que ajuda a gente a reduzir a emissão, né? Então, essa é uma grande alavanca. A outra alavanca é a gente fazer cimento com cada vez menos clinker, né? Toda a intensidade do cimento está no clinker, que é esse produto do forno. A gente consegue misturar nesse clinker cinza, escória, alguns tipos de argila, o próprio filler calcário, que é um material que não passa pelo forno. Então, a gente consegue diluir esse clinker, né, sem alterar significativamente, né, a qualidade do produto final, reduzindo bastante, né, a pegada de carbono. Então, essas são duas alavancas já bem dominadas pela indústria e foi basicamente usando elas e mais eficiência energética, né? Fornos cada vez mais eficientes, né? A questão de eficiência elétrica também, né? Apesar do grosso da nossa emissão ser escopo 1, o escopo 2 tem uma relevância enquanto volume, né? Então, a gente, tanto na linha de eficiência energética quanto na linha de renováveis, né? A gente hoje, 50% da energia elétrica que a gente consome vem de fonte renovável que a gente mesmo opera. Então, são hidrelétricas que a gente tem concessão ou participação, algumas PCHs, a gente tem também um parque eólico que a gente tem no Piauí, em sociedade com a Auren, que também é do grupo, e a gente está construindo agora um parque solar que vai ficar pronto agora em setembro, no norte de Minas, e que a gente vai subir para 75% de toda a eletricidade autoproduzida, né? A gente produz com base em renovável. Então, isso também ajuda nesse olhar, principalmente de escopo 2 nosso, né? E aí tem uma última alavanca para fechar esse gap, que é uma alavanca mais tecnológica mesmo, né? Essa emissão de processo é uma emissão que ela é difícil de ser eliminada, né? Então, assim, resta a alternativa de capturar esse carbono de fato, né? Então, a gente tem olhado para essa agenda de captura de carbono, ainda é uma tecnologia cara, né? Ainda várias rotas, né, sendo testadas para a gente ver o que de fato vai ser mais eficiente, né, o que de fato vai ter o menor custo, a maior efetividade, de fato, né, em termos de captura. Mas é uma coisa que a gente tem estudando principalmente na Espanha, né? A gente tem operação na Europa também, na Espanha, e ali, por já ter um mercado de carbono, por ter diversos incentivos também, fundos de inovação do governo europeu direcionados a esse tipo de tecnologia, a gente está, né, empenhado em dar um passo nesse sentido, né, testar algumas tecnologias que a gente sabe que vai ser importante, principalmente depois de 2030. Assim, até 2030 a gente consegue atingir as nossas metas com essas tecnologias, né, essas rotas mais convencionais. A partir de 2030 entra um desafio maior, né, de realmente precisar capturar carbono para a gente chegar à emissão zero, sabe? Então, esse é um pouco do desafio aí, né? Muito bom, Fábio. Acho que ficou bem claro, né? Acho que você foi bem detalhista com relação então aos focos de emissões, né? Para a gente entender, né? Enfim, é um setor super específico, né? Acho que talvez o Keivan queira pegar o gancho aqui, né? Keivan,
sobre esse Claro. assunto? Não, acho que primeiro dando as boas-vindas, porque a gente sabe que algumas pessoas estão entrando conforme a gente está seguindo na live, né? Então, dou as boas-vindas para quem está chegando agora. Nós vamos iniciar o segundo bloco agora de discussões, mas eu queria fazer um comentário desse primeiro bloco, porque acho que tanto a Juliana quanto o Fábio trouxeram perspectivas muito interessantes, né? O Fábio trouxe uma perspectiva bastante técnica de quais são as rotas e o desafio, mas a introdução dele, para mim, é belíssima, dizendo a gente também tem que não romantizar alguns temas, porque a gente não consegue viver sem esse tipo de material. Então, como é que a gente busca a melhor alternativa? E acho que para quem estava semana passada, né, imerso aqui, o Brasil sediando o Fórum Mundial de Economia Circular, né, e eu sei que muitas pessoas têm um pouco de receio em relação ao coprocessamento, mas ele existe. E aí, claro, se eu não tenho como fazer uma reciclagem do material, eu não tenho como reduzir esse material, por que não fazer um aproveitamento energético dele, que é o mesmo tema que a gente tem de discussão dos nossos aterros sanitários, né? Então, se eles forem controlados, a gente conseguiria ter até um aproveitamento energético para, pelo menos, ter uma maior eficiência. Acho que é essa busca que a gente tem. E acho que essa projeção, e aí fazendo o gancho para a fala da Juliana, eu acho muito interessante quando as empresas conseguem se unirem e, a partir de um estudo setorial, conseguirem entender como eu conecto a estratégia do meu negócio para um tema setorial que se conecta, obviamente, com uma contribuição para o país, porque, como a gente falou nos dois casos, a gente tem uma representatividade muito grande das emissões dos dois setores, né? Numa composição Brasil, numa composição mundial. Acho que no caso da Juliana, né, uma particularidade, o Brasil, ela mesma trouxe esse dado, 90% no modal rodoviário, a gente sabe, né, que pela dimensão continental que a gente tem no país, se a gente comparar Estados Unidos, né, se a gente comparar mesmo o continente europeu, né, como a gente tem uma restrição de mobilidade, né, de pessoas e de cargas no modal ferroviário, né, é basicamente um modal utilizado para a indústria de minério e algumas pequenas commodities alimentícias, né. Quantas pessoas viajam de trem, de deslocamento, em vez de pegar avião, né, ou até o ônibus, né, muito frequente no Brasil por conta dessa situação. E aí eu queria pegar esse gancho que o Fábio trouxe do coprocessamento, né, da melhoria da eficiência, né, para a gente trazer, na verdade, a Daniela para essa conversa. Eu vou mudar agora, eu vou trazer a Dani para essa conversa, porque ano passado a gente falou muito da questão de regulamentação e acho que tem um marco importante quando a gente olha para o Brasil, que é o Brasil finalmente conseguiu aprovar, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão. A gente sabe que esse não é um fim ainda, né, é um grande passo, de criar um mercado, né, de carbono, como outros países já fazem. Esse processo é um processo que, claro, tem uma série de fases ainda para ele entrar, né, vamos chamar, na plena implementação, mas que, claro, ele tem grande visibilidade agora da sociedade civil, do próprio governo, né, que está puxando essas discussões, dos setores. E aí eu queria que você trouxesse uma parte bem didática, Dani, fazendo um gancho de um resumo, né, para quem ainda não está tão familiarizado, como é que foi esse processo da criação, né, da aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas principalmente detalhando um pouco de quais são os próximos passos. Legal, Keivan, acho ótimo, porque depois a gente vai perguntar aqui, né, para os nossos convidados como que os setores estão ajudando aqui nessa implementação, quais são as perspectivas, né? Porque o que a gente teve foi uma aprovação, né, da lei do chamado mercado regulado aqui no ano passado, em dezembro, né, ao apagar das luzes, depois de muito tempo debatendo diversos PLs, né, e o que se aprovou foi uma lei, né, que tem todos os pilares importantes, né, para um sistema brasileiro de comércio de emissões, ou seja, um sistema cap and trade, né, de limitação de emissões e a possibilidade de transação dessas permissões com parte de compensação de emissões também para alguns setores. Mas a gente tem muito a regulamentar ainda, né? Embora a gente tenha toda a estrutura e o projeto de lei aprovado seja bastante equilibrado, né, e tenha todos os elementos para a gente colocar de pé, fato é que a gente ainda tem 5 fases pela frente, né? Então, assim, a gente tem alguns anos até ter esse sistema implementado, né, de forma completa. Então,
O que a gente vê é que em 1 ano, ou até no máximo 2 anos, a gente vai ter uma regulamentação, principalmente dessa estrutura desse sistema, né? Quem vai ser o órgão gestor? Né? Acho que todo mundo quer saber quem que é o super órgão gestor que vai ter a competência, né, para fiscalizar, né, esses agentes regulados, para poder credenciar metodologias dos projetos de carbono, enfim, para poder operar o sistema, né, da transferência de permissões, o registro que vai ter de todas as emissões e de compensações de emissões. Então, essa primeira fase, né, de 1 a 2 anos é que a gente está vivenciando agora. Né? A gente sabe que os ministérios que estão liderando, né, é o MMA, né, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o MIDIC, né, o Ministério da Fazenda, com apoio grande do Banco Mundial. Então, a gente vê uma grande cooperação com o Banco Mundial, que já estruturou alguns mercados para colocar de pé essa fase mais estrutural, né? Porque em seguida a gente tem outras fases em que a gente vai começar a operacionalizar, né, as metodologias de mensuração, né? O Fábio estava falando aqui, né, o quanto que o setor de cimentos, né, quais são as fontes de emissão, né? Como medir, como que todo mundo vai medir igual, né? Para cada setor muda um pouco. Então, quais são as metodologias, né? Depois dessa fase de entender como que vai ser a mensuração, ainda vai ter um tempo em que os setores vão apenas ter que monitorar as suas emissões, sem precisar ainda conciliar suas emissões com suas permissões, né? Então, a gente tem mais 2 anos depois disso, né? Daí uma fase 4, em que aí sim a gente vai alocar as permissões entre os setores. Então, aí a gente tem os planos nacionais de alocação, né, para os setores que ainda vão ser delimitados, por exemplo, né, o setor, né, de cimento concreto, a gente tem o setor de papel e celulose, por exemplo, os grandes setores mais emissores, eles vão ter seus planos de alocação, né? Isso tudo vai ser regulamentado. Aqui a gente está falando ainda em amplas linhas, né, do que coloca a lei. Enfim, e aí sim, né, aí no final, aí numa fase 5, a gente tem a implementação em que as empresas vão precisar conciliar suas emissões com as suas permissões, que na lei chama Cota Brasileira de Emissão. Né? Acho que não é para ficar frustrado, né, porque todo o mercado que foi colocado de pé foi assim. Né? Por exemplo, o mercado da União Europeia também teve fases de implementações, né? Fases assim, a gente, enfim, não foi de uma hora para outra. Por quê? Porque as empresas precisam também se adaptar, né? E a gente precisa criar toda essa sistemática também para poder enfim, ter integridade ambiental, né? Enfim, entender quais são as metodologias que vão poder ser aceitas para compensar. Não é um trabalho aí de dia para noite mesmo, né? Mas aí, Keivan, que acho que a gente já pode passar aí para o Fábio, né? Para a Juliana, talvez para o Fábio primeiro, né? Para que ele fale como que esse setor, Fábio, que você trabalha, está contribuindo. A gente sabe que o governo tem chamado alguns setores para conversar, né, para que não seja algo top-down. Né? Eu acho que até quem vive muito a questão ambiental já há anos, né, que a gente vê que tudo que é top-down, que não é conversado, né, com os setores, acaba sendo judicializado. Né? Eu sempre vejo essa consequência. Até por ser advogada, né, eu trabalho muito também do outro lado. Então, quando dá conflito. Né? Então, me fala, Fábio, como que tem sido esse diálogo? Tem acontecido? Não tem? Enfim, fala para a gente. Legal, Dani. Então, assim, primeiro, acho que vale dizer que a gente vê com muito bons olhos, assim, sabe? A gente já estava esperando isso há um bom tempo, né? A gente participa dessa discussão e apoia, né, esse movimento de criação de um mercado de carbono desde aquele primeiro estudo PMR, né? Então, assim, um movimento super importante para o Brasil, um movimento importante para a indústria, porque o que a gente acha? Né? A gente até tem essa experiência um pouco com o mercado de carbono da operação na Espanha, né? Onde a gente já opera dentro de um mercado regulado, e o que a gente vê na prática é que isso é uma injeção de eficiência, né, ambiental para a indústria. Né? A gente consegue hoje viabilizar projetos, né, tecnologias que a gente consegue viabilizar na Espanha, que a gente ainda não consegue viabilizar aqui no Brasil, né? Porque lá, cada tonelada de carbono que eu deixo de colocar na atmosfera são 80 euros a mais, né, no fluxo de caixa de aprovação de um projeto. Então, isso faz uma diferença enorme, né, na hora de você avaliar, né, um investimento.
Porque hoje, por mais que a gente tenha metas e tudo, né, assim, como empresa, é muito difícil, né, a empresa conseguir justificar uma iniciativa de redução que destrói valor, né, que aumenta custo, né, o mercado ainda, por mais que se fale, a gente vê uma demanda, né, cada vez mais crescente, assim, por produtos de baixo carbono, mas ainda é baixo o apetite a absorver um custo mais alto, né, mesmo para o mercado, né, fala assim, puxa, eu tenho um concreto aqui de baixo carbono, você topa pagar 10% a mais por ele? Eu acho que a Juliana reclama, não, 10% é muita coisa, então assim, nesse momento inicial, até essas tecnologias ganharem escala, é um sinal de preço importante, sabe? Então, nesse sentido, a gente vê com muitos bons olhos, a gente acha que esse movimento, né, é um movimento em que as indústrias, né, pensando aqui no nosso setor, né, as indústrias que são mais eficientes, né, em, em energia, em consumo de combustível, né, no processo como um todo, vão acabar que vão ser as indústrias que vão ter uma emissão menor e as que vão ser mais competitivas. Essas indústrias ganham mercado, né? E assim você roda, né? Você faz esse efeito positivo aí, né? De premiar, né? Tecnologias mais limpas e tal e ajudar a desenvolver. Então, assim, eu acho que tardou um pouco até ser aprovado, mas enfim temos, né, um sinal positivo, como você falou, né, assim, as grandes marcos ali estão ali estabelecidos, né, acho que esses próximos 2 anos agora são fundamentais, né, e a gente tem essa expectativa de participar muito de perto dessa regulação, tá? A gente vem sendo envolvido, sim, principalmente via a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento, né, que fala pelo setor como um todo. Então, a gente tem alguns grupos de trabalho na ABCP, né, para discutir isso com os associados, e a ABCP, né, um canal aí direto, né, com o MDIC, com o Ministério da Fazenda e tal. A gente já começou algumas conversas no sentido né, de o governo entender um pouco como que o setor inventaria suas emissões. Então, né, tem uma primeira preocupação aí, como que vai ser esse sistema de MRV, né, de monitoramento, verificação e relato das emissões. A gente já tem um sistema bastante consolidado de inventários, que é o mesmo sistema globalmente, então todas as empresas globais de cimento usam o mesmo modelo, né, partem dos mesmos fatores de emissão, a mesma metodologia ali para calcular essas emissões de processo. Então, fatores que são bem específicos na nossa indústria e que tem essa homogeneidade, né, já por uma indústria que vem fazendo e torna públicos os inventários de carbono há muito tempo. Então, acho que esse é uma primeira conversa, né? A gente, de fato, tinha essa expectativa, né, de que essa roda não seja reinventada, né, de que a gente use, né, o que já tem de desenvolvimento feito no setor, né, o que já tem de metodologia estabelecida para a gente dar sequência, né, nesse processo. Então, essa é uma conversa que já começou. E aí, assim, né, a gente percebe, sim, essa abertura, né, para a gente tratar temas que vão ser importantes, assim, e que impactam bastante, né, a questão da competitividade da indústria. Como, né, como que vai ser definido o benchmark, como que vão ser distribuídas allowances, né? O setor de cimento é um setor que tem um impacto grande com a precificação de carbono, porque o cimento é um produto de relativo baixo valor agregado, assim, então a taxa de carbono sobre o cimento tem um efeito grande no preço final do cimento, né? Então, tem uma preocupação até enquanto a competitividade. Na Europa, a gente tinha um problema que acontecia de fuga de carbono, né? Então, o cimento não é um material que é muito exportado, mas o clinker como matéria-prima tem uma viabilidade um pouco maior de exportação. Ali na Europa funcionava, então acabava entrando muito cimento, muito concreto, clinker principalmente, que é a matéria-prima, né, principal, e é onde está toda a emissão, vindo ali do norte da África, tipo, ou norte da África, ou também Turquia, que entra na Europa sem pagar, né, carbono, você penaliza a indústria europeia, né,
e esse carbono está sendo emitido em algum outro lugar, né? Então, né, e aí dentro desse mecanismo tinham, né, algumas iniciativas de proteção desse setor, né, com distribuição de allowances gratuitas e tal, e que agora com o CBAM também se propõe a fazer esse ajuste, né, de fronteira dos produtos que entram, né, sem pagar carbono, passam a pagar. Com isso também a gente vê uma pressão maior, né, com retirada dessas permissões gratuitas de emissão do setor, mas aí com esse equilíbrio, né? Então, são temas que são caros, assim, e que a gente acha que tem que estar na mesa, né, para discutir, para definir benchmark, como é que vai ser feito isso, se é no clinker, se é no cimento, enfim, né? Acho que tem bastante trabalho pela frente aí, né? Ótimo, Fábio. Você trouxe uma visão super legal e acho que, como você está falando de um setor primário, né, é um setor que a gente tem uma certa, vamos supor, padronização, né, de como a gente faz a pegada de carbono. E acho que as empresas têm cada vez mais essa busca da eficiência. E eu lembro, para quem não sabe, eu construí uma casa e eu ficava falando para o Fábio, o concreto subiu essa semana, o cimento subiu. E várias vezes eu fui na loja e eu percebia, realmente, as pessoas compram às vezes pelo preço, não compram pelo produto. É uma elasticidade, né, vamos chamar assim, muito sensível. Até porque, obviamente, quando você vai construir uma casa, você não compra um saco de cimento, você compra vários. E aí, claro, existe essa preocupação muito grande. E aí eu queria pegar esse gancho, porque eu sei que o setor, obviamente, de cimentos tem essa preocupação, como é que a gente faz a alocação das cotas, essa é a grande dúvida desse processo, por isso que a gente fez aquela conexão no bloco 1, de como é que quando a gente tem uma NDC brasileira, né, a meta nacionalmente determinada, como é que a gente vai distribuindo para os setores para que as empresas dos setores consigam fazer a conexão para a sua estratégia de negócio. Talvez o sistema brasileiro de comércio de emissão não seja tão ligado ao setor rodoviário, ou de infraestrutura, de transporte, mas eu queria te perguntar, Juliana, como é que você vê, de repente, para conectar com compromissos, né, ou oportunidades que você vê para o setor que vocês atuam na Motiva? Obrigado pela pergunta, que eu acho que são vários fatores aqui. Acho que o primeiro, só um recado aqui para o Fábio, de fato eu não quero, né? Eu quero um cimento aqui, VPL positivo. Meus projetos de descarbonização tem que ser VPL positivo. Então, enfim, vamos trabalhar junto nisso aí para reduzir meu escopo 3. E aí também queria pegar o gancho da fala da Dani, né? Ainda a gente está no momento de muitas definições, mas concordo plenamente com o Fábio que é super positivo, né, o movimento, né? Por mais que ainda a gente está em construção, isso acelera, alavanca, né? Faz as pessoas pararem e olharem para isso. Por exemplo, aqui na Motiva recente a gente trouxe, né, um parceiro nosso para dar uma aula para nossa liderança, para a gente debater, ver oportunidades, enfim, sobre o mercado aí que tá, enfim, tem muita coisa ainda por vir, né? E aí, diferente também do setor de cimento, né, o impacto para a gente é menor, tá, Keivan? Então, se a gente olhar agora, né, o meu portfólio como está hoje, né, tirando Barcas, que era um grande emissor, né, o meu teto é baixo por unidade, né, por fonte emissora, digamos assim, né? Isso que a gente está interpretando em instalação, que até isso é difícil para a gente nesse debate, né? Um trecho de rodovia, uma instalação, né? Como que a gente vai fazer essa leitura aqui para entender a aplicabilidade? Então é baixo, né? Se a gente tirar Barcas, só para vocês terem uma ideia, meu escopo ano passado, né? No total aí foi de 60 mil toneladas, 60 mil, vai quase 60.500 toneladas, né? Então, enfim, acho que é peanuts aqui comparando com as emissões, né, do setor de cimento. Mas, por outro lado, a gente vê algumas oportunidades, né? Então, a gente começou a olhar assim, será que tem alguma tecnologia, né? Alguma iniciativa que a gente pode fazer, né? Olhando para os negócios da Motiva, para, por exemplo, gerar créditos, né? Então, já que está criando um mercado, o que a gente poderia, né, fazer e aprender com isso, né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa, tá, Keivan? Então, a gente já sabe que tem alguns projetos registrados fora do Brasil, né, que está conectado com mobilidade urbana, né? Então, por exemplo, será que se eu investir, né, e aprimorar o meu sistema aqui de trens, metrôs, né, trazer novos trens, enfim, trazer uma tecnologia nova, né, eu consigo comprovar uma adicionalidade de gerar crédito? Então, acho que, falando aqui, né, pelo lado da Motiva, podem sim existir boas oportunidades para a gente explorar, né? Além de, claro, por mais que, né, o nosso teto aqui, né, enfim, a gente talvez tenha que entrar num relato, né, não necessariamente a gente vai ultrapassar os 25 mil toneladas por ativo, né, por unidade de negócio,
é isso, né? É regulado, né? A gente vai precisar prestar contas, né? Então, acelera também o nosso plano de descarbonização. Então, assim como o Fábio falou, né? A Motiva, ela é a primeira empresa brasileira do setor a aprovar também metas no SBTi, né? Então a gente tem uma meta aí para reduzir 59% das nossas emissões escopo 1 e 2 até 2033 e uma meta também para escopo 3, né, de 27%. A gente tem um compromisso aí ainda voluntário, né, não tão alinhado ao SBTi, mas de neutralidade carbônica para 1 e 2, né? Então, a gente também tem aí os nossos compromissos, né? E a gente está aí desenhando as nossas alavancas para reduzir nossas emissões independente do mercado, né? Então, ele só vem para agregar, para acelerar e principalmente até para a gente explorar potenciais oportunidades. Muito, muito legal, Juliana. Assim, acho que você deu um gancho aqui importante, né? Que é a geração de créditos de carbono. Tem oportunidade, né? A gente não vai falar só de permissões, né, nesse sistema cap and trade, né? Muitos setores podem gerar créditos de carbono. A gente não está falando só de créditos de carbono gerados por florestas, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Sim, o Brasil tem um super potencial de gerar créditos de carbono florestais, mas também mobilidade, já que onde a gente tem emissão, a gente tem a oportunidade de reduzir e gerar crédito de carbono, né? Com isso, a gente passa para um terceiro bloco aqui, relacionado a mercado de carbono, né? E como vai ser essa integração do mercado voluntário com o mercado regulado. E para quem está entrando agora, então, boas-vindas, né? E a gente vai falar agora muito, né, com o Keivan, porque o Keivan tem uma experiência enorme aí com compensação de emissões. E Keivan, me explica um pouco, né? Quais são os desafios para esse mercado? Porque os desafios, como a gente falou, eu acho que o Fábio colocou muito bem, a gente não quer inventar roda, né? Enfim, eu acho que a roda já foi inventada no mercado de carbono voluntário, já tem uma outra roda, né, girando também na União Europeia, com o mercado regulado, né? E a gente quer pegar as boas experiências. Então, Keivan, me fala um pouco assim, quais são os desafios que você vê, né? Me fala um pouco também das soluções, né? O que a gente poderia aproveitar desse mercado voluntário para o mercado regulado? Não, acho que um super gancho e acho que o Fábio e a Juliana, acho que eles devem ter feito o curso, porque eles deram várias dicas que reforçam um pouco dos conceitos, né? O Fábio já trouxe uma tecnologia, o Fábio tocou num tema de precificação, né? Precificação sempre é o dilema das empresas, porque a precificação deveria ir além, né, do custo da compensação, para realmente estar muito mais associado a uma penalização de uma regulação, e aí de forma que ajudasse a viabilizar. Mas o Fábio mesmo trouxe, né? É um desafio hercúleo para as empresas, né? Conseguir trazer, né, um custo elevado que ajudaria a viabilizar projetos de novas tecnologias. Então, hoje, muitas empresas ainda continuam se baseando, né, na precificação, muito mais na compensação, que teve uma oscilação, né? O preço de compensação, mesmo no mercado voluntário, sofreu uma grande variação. O Fábio estava falando da operação deles na Espanha, e outro dia a gente estava conversando como os preços na Europa tiveram um salto muito grande, né? E claro que quando a gente estava fazendo uma operação no Brasil, né, a questão da diferença de câmbio torna ainda os preços ainda muito mais elevados, né, de projetos localizados no hemisfério norte e essa realidade de preço, né? E a Juliana tangibilizou, né, o que a gente fala de adicionalidade, né, que é tanto falado. E aí, por que eu estou pegando o gancho de adicionalidade? Porque nos últimos anos a gente teve essa grande polêmica, né, de um mercado voluntário que talvez não entregava créditos de alta integridade e alta qualidade, justamente por um grande princípio, né, de permanência barra adicionalidade, né, desse questionamento se realmente eram efetivos ou não, né? Então, acho que é super salutar, né, da gente afirmar aqui que hoje qualquer empresa que coloque na sua estratégia, né, a questão de compensação, ela está tomando muito mais cuidado, né, para garantir a seleção da escolha dos melhores projetos, obviamente, que tragam co-benefícios que vão além, né, da parte, seja do carbono evitado ou do carbono removido. O Fábio trouxe uma tecnologia, né, o sequestro e a captura do carbono, né, o chamado CCS, né, tem alguns que também falam do CCS-1, né, que tentam utilizar também esse projeto. A gente sabe de novas tecnologias, né, que capturam, né, o carbono direto da atmosfera, mas que muitas delas são inviáveis, né? Nós estamos falando de custos
de R$ 500, algumas delas de $300 a tonelada, que inviabiliza para qualquer empresa, não tem nenhuma precificação que seja nessa ordem de grandeza. Então, acho que esse é o grande desafio. O desafio também nesse processo, quando a gente cria esse mercado, é como a gente faz a harmonização, e a harmonização passa por metodologias robustas, metodologias que têm um lastro científico, mas que também a gente, como a gente estava falando anteriormente, que a gente não invente a roda, né? Que a gente também não queira criar um organismo brasileiro para reinventar metodologias. A gente pode fazer um processo de acreditação para que tenha, né, cumpra certos requisitos, mas eu acho, e eu costumo usar essa expressão, que grande parte do tema de integridade e alta qualidade do mercado voluntário se teve origem muito mais pelo fato dos compradores não conhecerem os projetos, a qualidade a fundo dos projetos e fazerem aquele movimento de qual que é mais barato. Ah, esse projeto é mais barato, e nem se ateve a dizer, bom, esse projeto talvez seja mais barato porque talvez ele não cumpra todos os requisitos. Talvez ele não entregue co-benefícios além do que ele está fazendo para carbono. Então, acho que esse é um movimento que é muito importante para quem está nos ouvindo, e que quem está interessado, e tem uma série de dicas, né, de materiais que a gente deixou, para que realmente as pessoas possam tomar esse cuidado, para que depois não se compre um projeto que depois faça um investimento em algo que não tenha valor nenhum. E esse é um pouco que a gente vai ver. O próprio SBTi regulamentava, que a gente falou muito aqui, né, o Science Based Target Initiative, que fazia uma proibição, né, de utilização de crédito de carbono para a entrega das suas metas. Depois ele falou, isso talvez é para escopo 1 e 2, mas talvez escopo 3, que é uma cadeia estendida, talvez eu vou ter que aceitar. Então, tem uma discussão em relação a como é que a gente realmente utiliza. O que é mais importante é que a gente sempre lembre que a redução ela tem que prevalecer sobre a compensação. O foco tem que estar na redução. A compensação ela é um segundo plano que ela pode ter o seu papel complementar. O Fábio trouxe um bom exemplo, que em alguns setores você chega no limite, né? Que a gente fala em inglês, o hard to abate. Mas aí realmente a gente tem que provar que a gente chegou no limite e não simplesmente, muitas empresas eu vejo que não sabem nem quanto emitem e já sabem fazendo compensação. Então, acho que esse é o que a gente precisa tomar um cuidado para evitar, independente de qual seja o setor que a empresa esteja atuando. Para alguns setores vai ser super importante, até para dar o tempo da gente ter as tecnologias para fazer a redução, né? A gente vai compensando, enfim, em alguns casos, numa transição, né? Agora, eu fiquei curiosa, Fábio, você, enfim, utiliza, né, créditos de carbono, vocês compensam já parte dessas emissões, vocês estão focados mais com redução, e se fazem, como que vocês escolhem esses projetos, né? Pelo que o Keivan falou, né? Poxa, a gente tem que conhecer bem o projeto para garantir integridade e para não ter no futuro aí um dano reputacional, né? Isso que as empresas também morrem de medo, né? Estão bastante receosas, né? Como que é aí com vocês, Fábio? Sim. Então, Dani, assim, a gente ainda não faz, né, compensação, a gente sempre apostou muito nessa questão da regulação, né, justamente por conta desse aspecto de competitividade mesmo, assim, para a indústria do cimento, a gente tem uma emissão expressiva, a gente tem uma emissão anual de cerca de 23 milhões de toneladas de carbono, né? Então, você pensar em fazer uma compensação voluntária é um custo que hoje é impossível de ser absorvido, sabe? Assim, no sentido de que fazer isso, absorver esse custo dentro de um modelo, de um ambiente de um negócio em que o seu concorrente não tem esse mesmo custo, você perde, na verdade, você está perdendo competitividade, e como é um mercado, né, bastante, a concorrência é bastante forte assim no mercado de cimento, né? O cimento é um material que acaba nem viajando muito, assim, porque de fato o frete encarece muito o preço do produto. A mesma coisa com o carbono, né? Pensar em fazer isso voluntariamente é economicamente inviável. Então, por isso que a gente tem defendido há bastante tempo a regulação. Porque aí, para esse tipo de indústria, né, você coloca todo mundo sobre a mesma régua, né? Então, assim, todo o setor está com a mesma régua,
e aquela empresa que for mais eficiente sai na frente, né? Tem um custo mais baixo com o carbono e tal. Então, sendo muito honesto, assim, Dani, é muito difícil a gente conseguir justificar uma compensação, né, assim, voluntária para uma indústria, né, como o cimento, assim. Então, a gente já discutiu muito esse tema, a gente tem a gente tem olhado para isso, assim, talvez vale mencionar, sobre o aspecto da regulação, né, que tem deixado um caminho aberto para essa integração entre os mercados, né? Então, ninguém sabe exatamente o quanto, né? Tem gente que fala 10, tem gente que fala 15, tem gente que está otimista falando 20, 30%, né? Dessa conciliação dos créditos, né? Poder vir do mercado voluntário, a gente acha que é importante, né? Que tem que ter um limite, mas que é relevante, assim, né? Que toda a questão florestal, né? Como você comentou, o potencial que o Brasil tem, né? De gerar crédito florestal e tal, isso pode reduzir um pouco, né? O custo de, né? Da conciliação das empresas, né? Ao mesmo tempo que estimule esse mercado, né? De recuperação, de reflorestamento e tal. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem começado a olhar, puxa, será que faz sentido eu entrar num projeto agora para começar a olhar crédito lá para 2029, 2030? Então, mais com esse olhar, tá? Bacana entender as especificidades de cada setor, né? Para vocês realmente sendo só custo, né? E não tendo todo mundo, né? Não estando todo mundo na mesma mesa, é complicado, né? A gente ter esse fator competitividade, né? Isso é importante. Mas talvez para Juliana, não sei, Juliana, no seu setor, que é completamente diferente, outro bicho, faz sentido? Vocês já compraram crédito de carbono para compensar a parte de emissões? Nós começamos a brincar um pouco para testar, Dani, mas eu também concordo com o Fábio e com a fala do Keivan, né? Então, aqui na Motiva também o esforço hoje é para mitigar, né? Para a gente reduzir mesmo as nossas emissões. Então, a gente está olhando aí, eu até não trouxe isso, mas acho que vale aqui para todo mundo conhecer, né? Quando a gente fala em desafios aí, né, de descarbonização aqui para o nosso negócio, Escopo 1 a gente está falando de frota, né? Então, rodovias é a nossa plataforma aqui que mais representa aqui das nossas emissões, né, de escopo 1, então é frota mesmo, então veículo pesado, guincho, né, que a gente usa para socorrer as pessoas ali nas pistas, as ambulâncias, enfim, né, então toda essa frota que a gente tem, e também as emissões fugitivas, né, quando a gente olha aeroportos e trilhos, né, a gente precisa refrigerar, né, esses ambientes. Então, aí tem os gases refrigerantes, né? Então, ele também representa aí o meu escopo 1. E aí, falando de escopo 3, bom, a gente tem aeroportos, então, todo combustível, né, utilizado para decolar, né, ou aterrissar ali, né, no meu aeroporto, eu contabilizo como escopo 3. Então, né, isso pesa bastante quando a gente fala em escopo 3, tirando os bens aí que a gente consome, né? Então, para as nossas obras, então, cimento, aço, eles também representam bastante aí no meu escopo 3, né? E 2, desde o ano passado, a gente conseguiu aí alcançar, né, 100% da energia elétrica que a gente consome, né, ser proveniente de fonte renovável. Então, enfim, trouxe um pouco aí dos desafios. Então, hoje o nosso pipeline, ele traz aí, né, algumas soluções, então, eletrificação da frota, né, é o que a gente está trabalhando para reduzir. E aí, quando eu falei que a gente testou, né, e a gente está sim olhando para isso, mas sempre como algo complementar às reduções. Então, ano passado a gente fez a nossa primeira operação de compra de créditos. Então, nós adquirimos aí 67 mil créditos de carbono. São créditos provenientes aí da Reservas Votorantim. Então, o Fábio aí também pode até me complementar, ele deve conhecer um pouquinho aí desse projeto, né? Então, a Reservas, né, é um dos principais, né, das principais reservas aí privadas, né, preservando aí o bioma Mata Atlântica. É um bioma de muito interesse da Motiva, né? Então, é onde a gente tem maior impacto. E aí, o bacana é que esses créditos, eles são provenientes aí de pagamento de serviço ambiental, né? Então, é um projeto em parceria com a Ecom, inclusive. Então, é um jeito da gente ajudar a preservar e manter aquela floresta em pé e pagando por isso, né? Então, é um projeto inovador, né? Vai ter um registro aí também como piloto na plataforma da B3. E aí,
com isso a gente, né, com essas compras de crédito, a gente decidiu aí aposentar partezinha deles, né? Então, em 2024, onde a gente neutralizou 9% aí das nossas emissões de escopo 1. Então, a gente está testando, né? A gente conheceu, né, esse projeto, gostamos bastante, porque tem a ver aí com o nosso impacto no bioma, né, que para a gente é importante. E aí a gente fez essa primeira aquisição. Então, hoje, a gente ainda está estruturando e desenhando essa nossa estratégia de neutralização combinada com a de mitigação, né, de redução das nossas emissões. Então, essa foi um pouquinho aí, um pouquinho da nossa experiência aí, Dani. Boa, você citou a Econ, né, e a Reservas Votorantim, eles são nossos parceiros aqui no curso, né, toda essa parte de projetos florestais, né, quem dá aula é o Yuri, o Guy, né, que vocês conhecem bem, o Marcelo, enfim, a gente quer receber logo o Davi aqui, porque eles são líderes mesmo nessa área de pagamento por serviços ambientais e principalmente em outros biomas, né, não só na Amazônia, mas inaugurando metodologias para a Mata Atlântica, né, enfim, até para o Cerrado, né, tropicalizando as metodologias, né, porque o que a gente vai ver cada vez mais com o SBC é uma tropicalização, né, é começar a adaptar o que vem de fora, né, aqui para o Brasil, né, então muito bacana, Juliana, saber desse link também de vocês aqui com os nossos parceiros aqui do curso. Keivan, acho que a gente vai para a última rodada, né, e está super legal, está sendo bem... Penúltima. Nós temos 2 blocos, né? A última rodada é da COP, né? Que a gente sempre encerra para Juliana e Fábio saberem, como esse ano é o ano da COP 30, né? Para o Brasil, né? Essa toda expectativa, né? E vai ser até bom ouvir a opinião de vocês, porque vocês falam de infraestrutura, né? Então, mas antes disso ainda tem um penúltimo bloco, então, de novo, para quem está chegando, a gente sabe que as pessoas têm os seus desafios para chegar e é um painel gravado. Mas o nosso painel é um painel que fala tanto de mitigação quanto da adaptação às mudanças climáticas, claro, no setor de infraestrutura. E aí, claro, a gente cobriu muitos exemplos aqui sobre mitigação, então eu queria trazer um pouco e falar um pouco quais são os principais desafios que a gente tem, dado as características do Brasil, em relação à parte de adaptação aos eventos climáticos, né? E aí, queria, obviamente, cada um abordar o seu setor. Eu tenho quase certeza, assim, que a Juliana deve ter exemplos numéricos do que acontece de efeito climático para a Motiva. Então, Juliana, eu vou começar com você para depois a gente trazer o Fábio na conversa. Perfeito, Keivan, o tema de adaptação, eu diria que hoje é o primeiro aqui da nossa lista em termos de prioridade, né? Tem a ver com a segurança dos nossos usuários, né? Você falou, o Brasil é gigante, né? Então eu tenho rodovia para todo lado, né? Eu tenho linha de metrô e trem, né? Tem os aeroportos que são impactados, então sim, é um tema bem latente aqui na nossa agenda, bem presente na nossa agenda. Tem concessões que a gente pegou, né? E aí no início já a gente sofreu na litoral norte aqui do nosso estado, né, de São Paulo. Então, acho que todo mundo acompanhou, né, alguns anos atrás aí, né, o que aconteceu. Então, vários trechos ali, né, bloqueados, enfim. Então, isso de fato impacta ali, né, diretamente no resultado do nosso negócio e, de novo, na segurança aí dos nossos usuários. Então, é um tema importante. Falando em desafio, né, eu acho que o principal, né? A gente tem que mudar um pouco o mindset, primeiro, né? Para conseguir olhar para isso e principalmente olhar isso mais adiante, mais à frente, né? Então, se aumentar, né, tantos graus de temperatura, o que isso vai acontecer, né, com o nosso negócio, olhando um horizonte de 2030, 2050 e assim vai. Então, acho que esse é uma mudança de chave importante, né, para conseguir considerar. E aí, tudo que aconteceu só veio a reforçar, né, que é um tema importante. Na Motiva, desde 2021, né, risco climático, ele já está presente na nossa matriz corporativa de riscos. O ano passado, a gente revisitou a nossa estratégia, né, de resiliência, né, de adaptação, e hoje eu posso dizer que ela é estruturada aí por 2 principais pilares, tá? Então, a gente tem um olhar mais que a gente chama de operacional, então, de curto prazo. Então, não sei se vocês viram, né, a Motiva, ela tem parceria com a Climatempo, com o Semadem e também com uma startup que chama MetoIA. Então, a ideia é a gente conseguir relatórios ali meio que a tempo real para alimentar as nossas centrais de controle e aí eles conseguirem tomar decisão no curto prazo, né? Então, já sei que vai aumentar o índice pluviométrico daqui 2 dias,
né? Então, em tal trecho a gente vai ter, né, esse cenário. Então, já a central de controle consegue já dar ali, né, a diretriz de se vamos bloquear o trecho ou não, né, antes que aconteça um deslizamento ou algo nesse sentido, tá? Então, isso é um olhar ali mais de curto prazo, né, eu diria. E aí, para complementar, a gente tem esse olhar mais de médio e longo prazo, tá? Então, a gente revisitou os nossos riscos físicos e de transição. Então, a gente terminou, né, essa revisão aí final do ano passado. A gente está agora terminando a valoração. E aí também é um super desafio, né, que Ivan, esse exercício de premissas, né? Então, o que vai impactar se eu fechar o aeroporto, né? Então, tem impacto que é nosso, da companhia aérea, né? Risco, outras questões. Então, que premissa adotar? Cenário com e sem seguro, né? Reequilíbrio, no nosso caso, né, a gente, e aí isso também é um desafio, né, porque eu faço gestão, né, de ativos que não são meus, né, então, quanto que o meu poder concedente, o governo, ele também está aberto ali para uma negociação, né, para nos ajudar, porque tem um custo, né, gigante a gente implementar todos esses planos de adaptação. Então, até por curiosidade aqui, fazendo um parênteses, né, os contratos novos aqui do Estado, eles já estão vindo com cláusulas de, né, obrigando aí, né, as empresas, né, as concessões aí a fazer, né, planos de monitoramento, né, de reportar isso, né, então, isso é bem bacana ver esse movimento, porque a gente vê aí, né, esse apoio, né, esse olhar, essa atenção para isso. E aí, além, então, da valoração, a gente também agora está cascateando os nossos planos de adaptação, tá? Então, a gente está terminando a valoração, e aí agora, né, eu já tinha ali, né, uma recomendação mais genérica, né? Então, olha, eu sei ali que em tais trechos a gente vai precisar reforçar a talude por conta de risco de deslizamento. Mas aí eu preciso ir quilômetro a quilômetro, trecho, né, a trecho de trilho, imaginem, né, a gente está falando aqui de, enfim, uma capilaridade gigante, né, e muito, né, enfim, uma extensão, né, gigantesca, e aí entender se para aquele quilômetro, né, aquela medida, sei lá, não é plantio de grama, é o que? É reforço de talude, né, então eu tenho que ser bem preciso, né, identificar quais os custos necessários até agora para o próximo passo, que é eu levar para minha alta liderança, tomar uma decisão e me ajudar a priorizar esses planos, né? Então, onde eu vou investir? Então, olha, frente a esse risco, né, que vai acontecer, qual que é o custo para o meu negócio se eu não fizer nada? E qual que é o custo de implementar esse plano, né? Então, vai fazer sentido custo-benefício? Se a gente prioriza ou não prioriza. Então, é um trabalho gigantesco, né? Envolvendo várias áreas da companhia, várias etapas, vários processos de validação, porque são premissas, né? Tem muita coisa que a gente, de fato, a gente tem que premissar, né? A gente não tem certeza ainda, muitas modelagens, então, enfim, a gente está nesse momento, e super importante ter esse olhar de governança e parceria, tá? Que é um projeto que a gente não está fazendo sozinho só na área de sustentabilidade, então eu tenho o time de risco corporativo ali envolvido 100% nesse projeto, e o time de segurança patrimonial também. Né? Por isso que a gente tem esse olhar de curto prazo também para estar pronto para uma crise, né? Porque é isso, né? O carro está andando, a gente está trocando a roda dele ali com ele andando. Então, na Motiva é assim que a gente está enfrentando e muito diálogo com o poder concedente, né? Então, o governo tem nos chamado para muito debate, para muita discussão, para troca, para aprendizado, né? A nível setorial, a BCR, ela recentemente também divulgou, né? Compartilhou alguns resultados de um estudo que ela fez para rodovias, né? Olhando aí a nível estadual, federal. Então, é um movimento aí super importante para o nosso setor, com vários desafios, mas que a gente precisa aí avançar e acelerar, porque está cada vez mais latente, né? Não preciso nem dizer que agora a gente vê aí esses cenários, né, mais frequentes. Então, é assim que a gente está se preparando, né, e tentando aí mitigar o máximo de risco aí possível. Não, e você sabe que eu sou testemunha viva, porque nos últimos 20 anos sou usuário diário da CCR Autoban, seja pela rodovia dos Bandeirantes, seja pela rodovia Anhanguera, e eu sei um pouco dessas dificuldades, né? Porque em algumas delas, na Anhanguera, às vezes, quando você tem excesso de chuva, tem pontos que alagam, e aí, obviamente, tem que fechar a rodovia quando tem um entroncamento, né? Bandeirantes-Anhanguera para desviar para Bandeirantes. A Bandeirantes, obviamente, costuma, né, ter, às vezes, ser mais afetada por incêndio, aí tem uma questão de fumaça, mas também tem uma questão de neblina, que tem tanto na Bandeirantes quanto na Anhanguera. Então, acho que é muito interessante essa análise, e eu imagino a dificuldade, porque, obviamente, eu estou falando de uma distância, né, de 100 quilômetros, sendo que as rodovias, obviamente, que vocês administram, têm dezenas, né, de milhares de quilômetros na somatória total.
E aí queria ouvir a sua opinião, Fábio, como é que para vocês é esse desafio? Acho que você trouxe nas falas iniciais um pouco dessa dificuldade, né? Não existe material para substituir cimento e concreto, né? Ainda mais num país que aprendeu a fazer construção a partir de cimento e concreto, talvez o modelo americano, né? Seja de casa, né? Tentando trazer muita questão de madeira, de reflorestamento, ou edifícios verticais com muita questão de aço, mas também daí, se a gente chamasse alguém do aço, também ia ter dificuldade. Mas falando especificamente do setor de cimento, o que você entende, né, que são os principais desafios olhando o mercado brasileiro? Legal. Não, que eu acho que é isso, né? Adaptação é uma agenda que ela é de todas as empresas, né? E ela afeta todos nós, assim, né? De uma maneira geral. Eu acho que assim a gente tem feito um pouco dessa análise até para poder dar transparência, né? De qual a exposição que a gente tem a esses riscos climáticos, né? Que vão cada vez se materializando, né? Mais e com mais intensidade. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Essas chuvas que a gente teve no sul, né, no ano passado, chegaram a parar algumas operações que a gente tem no sul, né? A gente ficou impossibilitado de escoar material. Por sorte, assim, a gente não teve um impacto tão grande nem nas operações, nem os nossos empregados. Alguns tiveram algumas perdas. A gente até, né, fez um esforço assim, enquanto empresa para ajudar, né, para o pessoal se recompor e tal. Mas é um tema que afeta todo mundo, e não só no Brasil, né? A gente tem exemplos também fora. A gente tem um porto na América do Norte em que ali naquela região, né, não é uma região onde você tem grandes ondas. Assim, a gente teve ondas, né, também, acho que foi no começo do ano passado, ondas de cerca de 3 metros que arrancaram parte da estrutura do porto. A gente também ficou um bom tempo ali sem conseguir escoar, então um evento totalmente atípico também. Então, assim, a gente está suscetível, né? A gente entende que talvez o principal risco para a nossa operação seja de fato a questão de chuvas, né? Assim, chuvas intensas, né? Esses eventos extremos relacionados a alagamento e tal. Isso de fato a gente está começando a medir, entender qual que é essa exposição, como que a gente vai criando um mecanismo, né, para tornar esses impactos menores, né? Né? Medidas de mitigação mesmo. E eu acho que e tem também pelo lado da energia, né? Acho que aí todos os setores sofrem, a parte de energia elétrica, né? Fica a volatilidade que o setor elétrico enfrenta, né? Em função se chove, se não chove, um período de seca, os preços de energia disparam. A gente sente isso também como cidadão, né? Quer dizer, a bandeira vira bandeira vermelha. Então, assim, a velocidade, né, com que isso, essa volatilidade do setor elétrico aqui no Brasil é muito dependente, né, ainda da energia hidrelétrica, sofre, né, com essa questão também de mudança climática, né? E aí, sem falar de incêndios, né, e outras questões, é um tema de fato muito sério que a gente olha pelo lado, né, pelo aspecto do negócio, de impacto financeiro que isso traz, mas também tem um olhar, né, assim, sobre como o nosso produto consegue aumentar a resiliência das cidades, né? Então, quando você compara, né, inclusive com outros métodos construtivos, né, o concreto ele tem essa capacidade de conseguir absorver melhor esses eventos extremos, né? Seja em casas, seja, né, em edifícios, infraestrutura, né, de transporte, tudo. Então, é uma característica, né? Talvez seja a principal característica do concreto, a questão de durabilidade, resistência. Então, isso a gente enxerga um papel importante, né, desse produto nesse novo cenário, né? Quando a gente fala de barreira, de subida de nível de mar, enfim, né? Tem uma infinidade de questões aí que eu acho que o concreto tem um papel importante. E aí tem, claro, esse outro olhar, né? Isso só faz sentido, né? Se a gente de fato conseguir descarbonizar esse produto, né? Então, e aí ele pode cumprir plenamente esse papel, né? E se o que vai me permitir, eu já vou pegar um gancho aqui para ir finalizando aqui nossa live, né? Eu gostei que o Fábio comentou sobre a parte do setor de energia elétrica. A gente comentou muito na nossa última live sobre a resiliência
do setor de energia elétrica, enfim, das linhas de distribuição, né, nas linhas de transmissão. Enfim, a gente hoje sabe que São Paulo, né, nunca foi a mesma, né? A gente nunca teve chuvas tão torrenciais e nunca a gente ficou tanto tempo sem energia, né? E a gente está falando aqui como cidadão, né? Mas imagina como indústria, né? Tem essa volatilidade, ainda mais nos preços, né? Fábio, e pegando ainda o gancho da adaptação, eu queria falar um pouco de COP30 para a gente finalizar. Queria uma fala final de vocês sobre a COP30, que vai falar bastante de adaptação, né? Cada vez mais a gente tem que falar de adaptação. A Juliana falou, a gente tem que mudar esse mindset, né? Não é só mitigação, a gente já tem que se adaptar, a mudança já chegou e a gente deve ter uma agenda muito prioritária disso na COP30. E queria saber como vocês, né, Fábio e Juliana, talvez começar com a Juliana agora para um fechamento e dizer como que a Motiva está se preparando para estar na COP, quais são as suas expectativas, Juliana? Bom, Dani, vou chover uma olhada aqui, mas a nossa expectativa é ver de fato mais ação, né? Então, quando eu falei lá da coalizão dos transportes, né, é um começo, né? Então, a nossa grande expectativa agora é a continuidade desse estudo, né? Então, pensando em contribuição do setor, né? Então, nos mobilizamos, né? Recomendamos muitas coisas, né? Falamos ali de possibilidades, agora cada um tem que fazer a sua lição de casa, né? Então, a gente até já está discutindo internamente como a gente vai dar continuidade a esse estudo, né? Então, é o que Ivan falou, né? Cada um tem sua estratégia, né? Então, a nossa estratégia está conectada ali com a entrega do estudo, mas, enfim, como a gente alavanca, como a gente acelera e faz tudo aquilo acontecer. Então, pensando no setor de transportes, eu vejo que a nossa maior contribuição, né, além da recomendação, né, que a gente fez ali para participar, né, para talvez fomentar, né, essas discussões do governo, a gente agora dar tração e fazer aquelas recomendações, né, aparecer aí na prática. Falando em estar lá, né, a gente está discutindo muito, né, como será isso, né, a gente sabe que sempre tem um impacto pensando em infra, né, da cidade, então ainda não sei te dizer se a Motiva estará lá presencialmente, mas acho que independente, né, de onde a gente vai estar, a gente vai acompanhar as discussões e fomentar, né, para que o setor possa aí contribuir e que a gente também faça a nossa lição de casa por aqui. Então, eu diria que é isso, é ação e aí dá vazão, continuidade à própria coalizão dos transportes. É ótimo, acho que tem muito esse espírito, né? A COP não vai ser só em novembro, é uma grande construção, né? Ao longo do ano, várias pré-COPs, esses estudos importantes, é uma mobilização contínua, né? Independente se a gente vai estar lá presencialmente ou não. Fábio, quer colocar suas palavras sobre a COP, as expectativas? Sim, não, Dani, acho que reforçar um pouco do que a Juliana trouxe, né? Acho que de fato a gente está precisando avançar rápido, né? Uma COP que se propõe, né? Na verdade, a revisão, né? Das NDCs, né? Onde a gente vai discutir mais ambição, de fato, dos países, né? Acho que é um momento super importante, né? Ter essa COP aqui no Brasil, na Amazônia, tem um significado especial, né? A gente tem o lado de todo o desafio de fazer isso em Belém, né? Que a gente está vendo na questão da infraestrutura e tudo da cidade para receber um evento tão grande, mas de outro lado esse simbolismo, né, importante, né, a Amazônia tem um papel fundamental, né, nesse equilíbrio ecológico, né, relacionado à mudança climática e tal. Então a gente espera de fato, né, ver esse compromisso. A gente tem um ambiente talvez geopolítico global complexo, né, uma posição dos Estados Unidos já, não sei nem que palavra usar aqui, mas confusa, né, nesse sentido, de saber qual que é o sinal que vem deles, né, como que eles vão se posicionar nessas negociações e tal, né, se vão estar ali mais para atrapalhar do que para ajudar, enfim, eu acho que tem, né, e aí, com relação a isso, como que outros grandes emissores, né, tipo China e tal, vão se colocar nessa discussão também, né, com esse passo atrás, assim, né, dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que tem muitos desafios e, de outro lado, né, a ciência e as evidências cada vez mais claras de que a gente está vivendo uma emergência, né, e de que a gente precisa avançar rápido. Parte desse impacto já está aí, né, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que conviver com ele, um pouco do que a gente falava de adaptação, né, mas
a gente ainda consegue, né, agir para prevenir o pior, assim, né, desse impacto, de fato. Então, uma agenda super relevante, a gente espera estar lá, né, para acompanhar essa discussão. A gente tem operação ali na região, né, a gente tem essa expectativa até de mostrar um pouco do que a gente tem feito ali naquela região e participar dessa discussão. Então, acho que é um pouco por aí. Muito legal, acho que o Fábio trouxe, né, e aí ele roubou um pouco da minha fala final da COP30, porque se a gente fala de infraestrutura, né, que a gente ao menos deixe um legado de melhoria da infraestrutura, porque realmente é preocupante, né, a gente fazer um evento. Eu acho que tem um lado muito icônico de trazer, né, dentro de uma COP, dentro da Amazônia, para tentar trazer e mostrar a importância, né, não só do bioma amazônico, né, mas também de falar de bioeconomia, mas também, obviamente, de enxergar a realidade, né, de uma questão de infraestrutura, né, que começa de tudo, né? Então, não só estamos falando de acomodação, estamos falando de mobilidade, estamos falando de aeroporto, né? Mas que esse legado seja um legado que dure mais do que a COP, né? Ou esse fervilhão que a gente está tendo de eventos, né, pré-COP, como a Dani falou. Queria mais uma vez agradecer os dois painelistas, mas também divulgar a nossa próxima live, porque a gente não fez isso a última vez. No dia 25 de junho, nós vamos ter a nossa próxima live, que vai falar do setor de varejo, desafios do setor de varejo para a descarbonização. E aí vamos falar com alguns convidados que a gente ainda não vai revelar, mas como é o desafio daí saindo, né, de um setor de infraestrutura para um setor lá de ponta, né? Bens de consumo, o que as empresas estão atuando. Mais uma vez, Juliana, Fábio, muito obrigado. Daniela, sempre um prazer fazer a moderação. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu acompanhar ao vivo e quem está nos assistindo depois da gravação. Muito obrigado por acompanhar mais uma jornada setorial, dessa vez falando do setor de infraestrutura, transporte, mobilidade e cimentos. Legal, Kiva. Obrigado também. Obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Um prazer. Prazer, gente. Agradeço Tchau, demais. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.